Pessoal, então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como construir alguns layouts aí bem comuns, tá? Usando o Flexbox. Então a gente vai aplicar na prática, né? Em alguns exemplos aí simples, o que a gente viu até agora sobre Flexbox, tá? Eu estou usando aqui um código parecido com o do último vídeo, só fiz uma limpeza aqui, tá? O meu HTML dentro do corpo aqui do meu HTML do body eu não tenho nada. Aqui eu estou com o seletor aqui no CSS Body só para definir as margens como zero. E eu mantive aqui as classes A, B, C, D e E só por causa das cores de fundo aqui, para a gente poder mudar a cor de fundo dos nossos itens e facilitar um pouquinho a visualização desses nossos layouts. Tá? Então a gente vai, a partir desse código aqui, construir alguns layouts bem comuns aí que a gente usa bastante quando está trabalhando com páginas, com os aplicativos web. Eu acho que o primeiro layout aí, o mais simples que a gente pode pensar, pessoal, é um layout aí de linhas, né? Com três linhas, por exemplo, um layout onde eu vou ter um cabeçalho, um corpo da página e um rodapé da página. Como que eu vou construir esse layout, tá? Eu vou criar aqui dentro do meu body uma div. Dentro dessa div, eu vou criar outras três divs, tá? Div vezes 3 aqui para já criar as três. E aqui vai ser o meu cabeçalho. A segunda div vai ser o corpo da página. E a terceira div vai ser o rodapé. Tá? Então, isso aqui vai gerar para mim essa estrutura aqui no HTML. E agora eu vou querer transformar isso aqui num layout, onde eu vou ter o cabeçalho, no meio aqui o corpo da página, ocupando a maior parte do espaço da minha página, e o rodapé lá no finalzinho da minha página. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é criar o meu container no Flexbox. Eu já tenho essa div aqui que está por fora das outras e eu vou fazer com que ela seja o meu container. Então eu vou criar aqui uma classe, vou chamar de layout, para não ficar chamando de container, tá? E aí aqui eu vou criar então a minha classe layout, que vai ter a propriedade flex. Opa, desculpa, display flex. Hoje eu estou todo confuso aqui. Vamos lá. Display flex. Vamos ver aqui o resultado. Ó. Então ele colocou tudo aqui na mesma linha. Por quê? Porque por padrão o flex trabalha com essa orientação. O eixo principal ele está na horizontal. Eu preciso mudar. Eu preciso que ele trabalhe em colunas. Tá? Então essa é a primeira mudança que eu tenho que fazer aqui no código. Então eu vou vir aqui no meu seletor layout e vou colocar aqui a propriedade flex direction para coluna. Vamos ver o resultado. Então, agora eu tenho as colunas. Tá? Para facilitar um pouquinho a visualização, vamos colocar as cores aqui, né, em cada elemento. Então, o meu cabeçalho vai ter a classe A, tá? Para ter a cor de fundo aqui que está definida do seletor A. O meu corpo da página vai ter a classe B e o meu rodapé vai ter a classe C. Tá, pessoal? Isso aqui é só para facilitar a visualização, tá? Para a gente ter as cores. E como que eu vou fazer agora? Vamos lá. Qual que é a minha ideia? Eu quero que o cabeçalho tenha um tamanho fixo e que o rodapé tenha um tamanho fixo. Então vamos começar definindo esses tamanhos fixos, tá? Para isso, pessoal, eu vou definir outras três classes aqui, tá? Para a gente não ficar confundindo com as classes das cores. Eu vou criar aqui as classes cabeçalho, corpo. Deixa eu tirar esses espaços daqui, só para não ficar muito grande. E aqui embaixo, rodapé. Melhor, né? Vamos inverter, vamos jogar isso aqui lá para cima para facilitar a visualização. E as classes com as cores que não interessam tanto para a gente nesse momento, a gente deixa aqui para baixo. Então eu vou deixar elas aqui e eu vou trabalhar aqui em cima, tá? Então eu tenho meu layout, cabeçalho, corpo e rodapé. Eu vou vir aqui no cabeçalho e vou começar definindo uma altura para ele. Eu posso usar aqui nesse caso o Flex Basis. Vamos falar aqui em 150 pixels, por exemplo, e ver o resultado. Se eu não aplicar a classe aqui no elemento, aí não funciona mesmo.
tá? É até bom, né, eu fazendo esse monte de confusão aqui hoje, porque eu sei que vocês também fazem, então vocês já vão vendo algum dos erros mais comuns aí. Eu apliquei aqui cabeçalho, corpo e rodapé, e eu tenho o ABC aqui só por causa das cores. Tá? Ó, agora sim, meu cabeçalho está ocupando aqui 150 pixels no eixo principal, que no caso é o eixo da coluna, né? Que é o eixo vertical, tá? Mas 150 pixels está bem grande, né? Eu não preciso disso tudo aqui de cabeçalho, então vamos diminuir um pouquinho. Vou passar aqui para 100 pixels, tudo bem? E 100 pixels parece que está legal. E agora eu vou colocar o meu rodapé aqui, metade do tamanho, acho que 50 pixels tá legal, 50px. Então, eu tenho meu rodapé agora com 50 pixels. E agora o que que falta aqui, pessoal? Falta que o corpo da página ocupe todo o espaço que eu tenho sobrando aqui, né? Além do cabeçalho e do rodapé. E como que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa é que o meu layout ele tem que ocupar pelo menos aqui 100%, né, do tamanho da altura da tela. Então eu tenho que mudar aqui o tamanho do meu layout, tá? Do elemento layout antes de tudo. Então eu vou vir aqui no layout e vou falar aqui, olha, a altura dele vai ser de 100, no caso, VH, né, como eu já expliquei nos vídeos passados. VH seria, cada 1 VH é 1% da altura da janela, tá? É o viewport height, né? Height seria a altura da janela, tá? E eu tenho o VW, que seria a largura da janela. Com isso aqui, eu consigo dar para o meu elemento um tamanho relativo ao tamanho da janela e não ao tamanho do elemento pi. Se eu colocasse aqui 100%, eu estaria falando que é 100% do elemento body. E aí o elemento body não ocupa o tamanho todo da janela, eu teria que aumentar ele também para 100%. E aí ele seria 100% do HTML e eu teria que aumentar também o HTML para ser 100% da janela. Então, para evitar ter que fazer esse monte de mudanças, né, eu venho aqui no layout e falo que o layout ocupa 100% do tamanho da janela usando esse 100 VH. Tá? Feito isso, vamos ver o resultado. A visualização ainda está igual, mas se eu passo o mouse aqui ó, em cima do layout, a gente já vê que ele ocupa 100% da janela e tem um espaço sobrando aqui. O que eu posso fazer agora, então, para que o corpo da página ocupe esse espaço que está sobrando? Eu posso vir aqui e colocar Flex Grow 1. Ó, com isso, o corpo da página cresce para ocupar todo o espaço que está sobrando. Bem legal, né? Bem simples. Flex, cara, ele facilita muito a nossa vida, facilita bastante a criação desses layouts, tá? Tem outras ferramentas, talvez melhores ainda, como o Grid, por exemplo, mas o Flex já ajuda bastante. Isso aqui para fazer com as ferramentas que a gente tinha antes do Flex seria aí meio chatinho, com algumas gambiarras. Então isso aqui é bem simples. Tudo bem? E uma coisa interessante também é que usando as propriedades do Flex em conjunto com as Media Carries, né, que a gente vai ver lá para frente, que são aquelas condições onde a gente pode aplicar regras de acordo com o tamanho da tela, por exemplo, nós poderíamos mudar esse comportamento aqui, por exemplo, quando for exibir em um celular. A gente pode ocultar o rodapé ou mudar a ordem em que as coisas são exibidas, mudar os tamanhos, né? Então, o Flex, ele aí, né, perdão do trocadilho, mas ele é bem flexível nesse aspecto. Então, agora vamos para um outro tipo de layout aí também que é bem comum, bem interessante, que é quando a gente tem, né, um elemento centralizado na página e normalmente a gente exibe uma imagem grande, né, no meio da página, alguma coisa do tipo. Como que a gente pode fazer isso, tá? Então eu vou voltar aqui, vou apagar o cabeçalho e o rodapé e eu vou reaproveitar esse corpo da página para a gente criar o nosso layout. Então vou apagar também aqui o CSS, o cabeçalho e o rodapé, tá?
Vamos ver como é que ficou isso aqui. Opa, eu não salvei. Não salvei o HTML. Então agora eu tenho só o corpo da página. Mas vamos supor então que esse meu corpo da página, ele vai exibir uma imagem, por exemplo, com um tamanho fixo aí. Vamos falar em 600 por 400 pixels, por exemplo. Então eu vou vir aqui no corpo da página, tirar esse flex scroll aqui e vou deixar ele com um tamanho fixo. A largura de 600 pixels e a altura de 400 pixels. Vamos ver como isso aqui vai ficar. Então, ó, agora eu tenho aqui o meu elemento que é o corpo da página e ele está com o tamanho de 600 por 400, mas está aqui no cantinho, alinhado à esquerda e alinhado à parte superior. Tá? O meu layout ele ocupa 100% da largura e 100% da altura da página, tá? Como a gente já tinha definido aqui antes. Agora o que eu preciso fazer, e eu tenho também o Flex Direction aqui, eu vou tirar, tá? Para vocês verem que nem é necessário a gente usar o Flex Direction nesse caso. Tá? E agora eu vou mudar aqui o meu código aqui do meu layout, né, que seria o meu container, para alinhar esse item no centro da página. Isso com Flex é bem simples. A gente pode vir aqui só e usar Justify Content Center para alinhar, centralizar no eixo principal, né? E o Align Items Center também para alinhar no eixo cruzado, né? No eixo. Ó, e aí o corpo da página aqui, né, que seria uma imagem, alguma coisa assim, ele vem para o centro da página, tá? Não somente uma imagem, por exemplo, eu posso ter um formulário de login, por exemplo, centralizado na minha página e usar, né, esse layout com Flex para centralizar ele na página. Tem vários casos de uso aí que esse tipo de layout aqui pode ser importante. E é interessante também porque nesse caso aqui o tamanho é fixo, né? Mas quando eu modifico o tamanho da tela, ó, ele permanece sempre no centro da tela, né? O problema é que só quando eu diminuo aqui que ele come o meu elemento corpo da página, mas ele se mantém sempre centralizado, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical. E uma outra situação comum, né, um outro layout bem comum, que é uma derivação desse aqui, é quando eu tenho também um único elemento, só que esse elemento é uma coluna que fica no centro da página, né, que vai ocupar 100% aí da largura da página. É bem simples, eu posso simplesmente vir aqui no corpo, né, e modificar aqui para 100%, no caso ele vai pegar 100% do layout, e aí eu tenho uma única coluna aqui, ó, centralizada, né, verticalmente na minha página. Tudo bem? E agora para a gente fechar aí, um último layout que é bem comum, pessoal, é quando eu tenho, esse é mais comum em aplicativos web, né? Quando eu tenho um cabeçalho, né, aqui em cima, tenho um menu do lado esquerdo e o conteúdo da minha página aqui do lado direito, tá? Abaixo do cabeçalho. Eu vou mostrar para vocês agora como construir esse layout usando Flexbox, tá? Então vamos voltar aqui no nosso código HTML e vou colocar aqui os elementos que eu vou precisar. Tá? Eu vou manter o meu layout ali. Deixa eu só tirar aqui o código CSS. Vamos começar com ele do zero, tá? E eu vou criar aqui os elementos que eu vou precisar aqui para o meu layout. Tá? Então, a primeira coisa, pessoal, é imaginar de que forma a gente vai separar os nossos elementos no HTML. O que eu estou imaginando aqui, tá? Olhando aqui para a página. Eu estou imaginando, em primeiro, ter um container Flexbox com duas linhas. Então, uma linha aqui em cima vai ser o cabeçalho, né? Vai ocupar 100% da largura. E a outra linha aqui embaixo vai ter o menu e o corpo da página, tá? Então, vai ser uma linha e outra linha. Esse vai ser um container Flexbox com dois itens, tá? E depois aqui embaixo eu vou ter um outro container Flexbox com dois itens, só que aí duas colunas aqui na mesma linha. Então, eu vou ter a coluna aqui com o menu e a coluna com o corpo da página, tá? Então, vamos construir isso no HTML. Então, eu vou chamar esse primeiro elemento aí, mais externo. Deixa eu colocar aqui, vou chamar ele de página, tá? E aí a minha página, aliás,
dar para ele a classe página. Ele vai ter o cabeçalho, a div cabeçalho, e vai ter a div principal. Tá? Então eu tenho a página, e dentro da página eu tenho cabeçalho e principal. Eu vou colocar umas cores aqui só para facilitar a visualização. Então o cabeçalho vai ter o A e o principal vai ter o B. Tá? E vamos olhar aqui como que isso fica antes da gente aplicar outras propriedades. Vou salvar aqui. No caso, não vai aparecer nada, ainda não apliquei propriedade nenhuma. Vamos vir aqui. Então, primeiro, criar aqui um seletor para a página. Tá? E aí, o que, que vai acontecer? A minha página, pessoal, ela vai ocupar 100% da altura, né, da janela. Então, a primeira coisa que eu preciso colocar aqui é a altura sem VH. Vamos dar uma cor aqui para a página também, para a gente enxergar isso aqui melhor. Então, ó, minha página aqui está nesse laranjinha. Então, isso aqui é a minha página, ocupando 100% da altura e 100% da largura. Tá? E agora eu vou ter o cabeçalho e o principal. Então, eu vou criar aqui um seletor para o cabeçalho. E aí, antes de tudo aqui na página, eu vou colocar o display flex. Tá? E aí, aqui no cabeçalho, eu vou colocar flex bases 100 pixels. Vamos ver aqui. Tá errado, por quê? Porque por padrão o flex trabalha aqui na linha, né? Então eu preciso inverter a direção aqui em cima na página. Lá que o flex direction é coluna. E aí, ó, agora sim, eu tenho o meu cabeçalho e aqui eu tenho o principal, que no caso é a página, né? O principal ele não tem nenhum tamanho ainda, então ele não está sendo exibido. Então eu preciso agora fazer com que o principal ocupe o resto do tamanho da página, tá? Que o cabeçalho não está ocupando, tá? Então eu tenho a página que ocupa 100% da altura e agora eu preciso que o principal ocupe esse espaço. E aí a gente pode usar aqui para o principal o Flex Grow, tá? Então eu vou colocar aqui principal Flex Grow 1, tá? Ó, agora sim, ficou tudo roxinho aqui, tá? Porque esse aqui agora é o principal que está ocupando todo o espaço. E o página sumiu, né? O laranjinha sumiu aqui, não está mais sendo exibido. Tudo bem? Então, pessoal, eu já tenho aqui metade do meu layout pronto. Já tenho o cabeçalho e o principal aqui, onde eu vou ter o menu, né? E o corpo da página. Tá? Agora eu preciso criar o menu e o corpo da página. E aqui eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, porque tem um primeiro conceito aí que a gente não viu no básico do Flex. Tá? Não, na verdade, não é nenhum conceito, mas uma coisa que talvez possa ser um pouco confusa para alguns, que é o seguinte: um elemento, no caso o principal aqui, ele é um item do container Flex, que é o página. Mas o principal, ele pode também ter ele próprio um container flex para os itens que estão dentro dele, tá? Como assim? Dentro do principal aqui, eu vou criar outros dois divs. Um div chamado menu, tá? Eu vou colocar nele aqui a cor C, tá? Que é o amarelinho aqui. Desculpa. Não, C já está na página, né? Então eu vou colocar aqui nele a cor D, que é esse amarelinho, tá? E eu vou criar aqui o corpo. Opa, faltou colocar a classe. O corpo. Que vai ser o E, que é o azulzinho aqui, tá? Por enquanto eles não vão nem aparecer, né? Ó, só o roxinho aqui do fundo, que é o principal, tá? Então agora eu vou pegar o principal e transformar ele próprio num container flex. Eu vou vir aqui no principal e vou falar assim, ó, display flex. Então ele, além de ser um item do container página, ele passa a ser ele próprio um container para os itens que estão dentro dele, que no caso vai ser aqui o menu e o corpo, tá? Por enquanto também não está mostrando nada. Agora a gente vai criar aqui as classes para o menu e para o corpo, tá? Então, primeiro aqui, o menu. Aliás, não, vamos fazer aqui mesmo, direto.
Então, primeira coisa, eu vou falar aqui, o menu vai ter um Flex Bases, vamos falar aqui de 100 pixels, tá? Vamos ver aqui o que ele me mostra. Ele não está salvando, eu não salvei o HTML. Ó, então, tá aqui, ó, o amarelinho, ele tem 100 pixels aqui do lado esquerdo. Vamos aumentar um pouquinho, meu menu ser um pouquinho mais largo. Então, ele está aqui, ó, ocupando agora 150 pixels. E o corpo ainda não está sendo exibido porque o tamanho dele é 0. A gente tem que fazer com que ele cresça e ocupe todo o resto aqui da página. A gente faz isso da mesma forma que a gente fez com o principal, tá? Usando o Flex Grow. Então eu vou vir aqui no corpo e vou colocar aqui Flex Grow 1. E aí vamos ver o resultado. Olha, mudou aqui para azul. Então agora eu tenho aqui meu layout, ó, com o cabeçalho, menu e o corpo da página, tá? Eles se comportam certinho aqui, se eu mudo o tamanho da página, tá? Então é um layout aí até um pouquinho mais complicado, mas que para desenvolver com Flex é super simples, tá? A única coisa aqui é que eu tenho, ó, a estrutura aqui no HTML, onde eu tenho a página, que é um container Flex com 2 itens, um chamado cabeçalho e o outro chamado principal. E o principal, além de ser um item desse container página, ele é também um container com os itens menu e corpo. A diferença aqui é que o página ele está com orientação de colunas e o principal ele está com orientação padrão, que seria de linha, tá? Bem simples. Então, pessoal, esses são alguns usos práticos aí, alguns layouts que a gente consegue construir com Flex. Dá para fazer muita coisa com Flex, tá? A gente viu aí só como construir, né, sem colocar nenhum conteúdo. Tem alguns detalhes que a gente precisa se atentar aí quando for criar um layout de verdade, né, para que ele funcione bem quando tiver o conteúdo aí dentro, quando começarem a surgir barras de rolagem, etc. Mas aí vai um pouquinho além do que a gente precisa ver para essa aula. O que eu quero mostrar para vocês é mais esse funcionamento aí do Flex. Espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia. Para quem ainda tem dúvida, tente aí olhar os vídeos anteriores, entender o que está acontecendo, mas também, conforme a gente for usando aí nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu acredito que vocês vão conseguir entender melhor o funcionamento. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.